Bom dia a todos, meu nome é Pedro. Eu vou apresentar meu projeto de formatura, cujo tema foi Transitórios Eletromagnéticos, Modelagem de Componentes e Simulação de Manobras em Redes Reais, orientado pelo professor Dr. Carlos Eduardo. Trazendo uma contextualização do cenário, simulações de transitórios eletromagnéticos decorrentes de manobras de disjuntores ou curtos-circuitos são de grande importância para a definição do projeto de novas obras de transmissão ou geração, pois a partir dos resultados obtidos para sobretensões, sobrecorrentes, energia absorvida, é feita a definição de características básicas de equipamentos, como disjuntores, chaves, para-raios, transformadores, entre outros. E o constante aumento de demanda de energia elétrica no Brasil tem levado a um crescimento na capacidade de geração, principalmente com usinas eólicas e solares, e da rede de transmissão, com leilões de transmissão praticamente anuais, coordenados pela ANEEL. Então, com isso, os objetivos principais do projeto são o desenvolvimento de uma ferramenta auxiliar para a montagem da rede elétrica no software ATP-Draw e realizar a simulação dos principais tipos de manobras e perturbações para uma rede real, ou seja, será considerado todo o processo para a elaboração de vários tipos de estudos elétricos necessários em um projeto básico de empreendimento de transmissão, desde o tratamento de dados até a análise dos resultados. Bom, a metodologia constituiu de 5 passos, começando com uma revisão literária para fundamentar o desenvolvimento da ferramenta, seguido de uma familiarização com o software utilizado, então ou na fase ou na rede, principalmente o ATP. Em seguida foi feito um desenvolvimento de scripts auxiliares destinados à modelagem individual de cada equipamento. Então, com os scripts individuais prontos, iniciou-se o desenvolvimento do script principal, com uma estrutura para gerar o cabeçalho, processar os arquivos das tabelas e uma estrutura de repetição que integram os códigos individuais. Feito isso, o próximo passo foi a geração da rede em si e a realização dos ajustes manuais para conseguir seguir com a simulação e a validação dos resultados. Com o resultado da ferramenta, se tem um código que faz a leitura de dados de arquivos em CSV, com as informações dos geradores, transformadores, linhas, barras e os componentes passivos, que são armazenados em vetores por tipo de componente, então onde cada equipamento possui os seus campos específicos de dados. E além disso, também foram criadas duas funções auxiliares para fazer a conversão de coordenadas, que garantiram o posicionamento correto dos equipamentos. O mapeamento das cores também foi implementado, então com uma tabela que continha a relação tensão-cor, facilitando aí as futuras conexões manuais. Algumas particularidades foram implementadas, como o deslocamento no eixo Y para os trafos em paralelos e o cálculo de escalas verticais e horizontais para enquadrar a rede de forma otimizada dentro da janela do ATP. Então, o processo é baseado em loopings que geram tags dinâmicas para cada componente no arquivo XML, que ficará salvo automaticamente após rodar o script. Então, com isso, foi selecionada uma rede para validar a ferramenta. A rede escolhida ela possui as subestações de Taubaté, GV do Brasil, Aparecida, Lorena, Itapetí, Fernão Dias, São José dos Campos e Mogi das Cruzes, que foram modeladas no Anafaz previamente. Então, aqui temos a rede com posicionamento semelhante à topologia real de cada subestação. E aqui a gente tem um exemplo de uma das tabelas organizadas com os dados extraídos do Anafaz e adaptado às unidades utilizadas no script. Nesse caso, essa tabela era referente às linhas que continham na rede. Então, como resultado do script, com todas as tabelas populadas, a gente tem a seguinte rede gerada automaticamente. Então, aqui a gente vê os equipamentos, todos com os seus dados inseridos, porém ainda não estão conectados. Aqui eu trouxe uma imagem do Google Earth para a gente verificar essa fidelidade com as coordenadas e o posicionamento relativo de cada subestação. Então, após os ajustes manuais, separando alguns equipamentos e conectando os equipamentos em si, a gente tem a seguinte rede finalizada, pronta para ser validada. Então, foram feitos alguns ensaios de energização de linhas e trafos para averiguar as curvas e os valores obtidos. Nesse caso, eu trouxe um caso de energização de linha, feita pelo início sem falta, com a rede íntegra.
Além disso, foram feitos ensaios de curto-circuitos para comparar os valores obtidos com os cursos do ANAFAS. Aqui observamos um erro maior de 6,4% e um menor de 0,06%. A gente vê que todos os erros foram dentro de um parâmetro aceitável. Bom, para concluir, a gente pode dizer que o desenvolvimento da ferramenta apresentada nesse trabalho representa um avanço na modelagem e simulação de redes elétricas na ATP, e a automação da geração de arquivos XML a partir das tabelas de dados possibilitou a montagem de rede de forma mais prática. Além disso, a implementação da conversão de coordenadas geográficas para o sistema do ATP contribuiu para o posicionamento correto dos equipamentos, facilitando a modelagem de redes mais complexas. E por fim, então, esse trabalho ele entrega uma solução para automatização e também abre a possibilidade de melhorias futuras, como a incorporação de novas funcionalidades e uma abrangência maior de equipamentos. Dessa forma, a ferramenta criada se apresenta como um recurso interessante para o setor elétrico, contribuindo aí para o desenvolvimento de estudos e projetos no sistema de transmissão. Essas foram as referências utilizadas no projeto e muito obrigado pela atenção.